Queridos irmãos, nós hoje, nesse último dia do mês de setembro, nós celebramos o dia dessa memória, desse santo tão conhecido no meio de nós, São Jerônimo. Hoje também nós celebramos a morte, oficialmente, hoje é o dia da morte de Santa Teresinha, mas como já havia a memória obrigatória de São Jerônimo, foi transferido para o dia seguinte. No caso, amanhã, nós celebraremos o dia de Santa Teresinha. Pois bem, sobre São Jerônimo, às vezes, nós tendemos a olhar aspectos das imperfeições dos santos. Como assim, Padre Felipe? São Jerônimo é aquele, talvez nós já tenhamos ouvido falar, era um santo muito colérico, um santo muito bravo, digamos assim, estúpido, grosso. Então isso justifica em mim certas imperfeições que talvez eu tenha. Se eu sou um pouco estúpido, nervoso, tenho estupim curto, tudo bem, São Jerônimo também o tinha. Outro exemplo, a Santa Teresinha, que nós celebramos a morte hoje, Santa Teresinha relata nos seus escritos que em alguns momentos de adoração, ela vinha a pestanejar, digamos assim, então explica o fato de eu na missa, eu posso cochilar um pouquinho, até Santa Teresinha fazia isso, por que eu não posso cochilar um pouquinho? Então nós nos prendemos a esses aspectos das imperfeições dos santos e esquecemos de olhar a grandeza que há por detrás da vida dessas colunas da igreja. Por exemplo, São Jerônimo. São Jerônimo é um santo que nasceu no século IV, entre 340 e 350, numa cidadezinha lá na hoje atual Itália, E então, ele sendo de família cristã, com 12 anos de idade, ele se muda para Roma e lá vai estudar latim, estudar os autores clássicos da língua latina, e se torna um grande professor de latim, aprofunda os seus estudos na gramática, ele gostava de assistir os debates, os colóquios, os julgamentos e por aí vai. Por volta de 20 anos de idade, ele é então batizado e ele se muda para a região da Gália, hoje atual Bélgica, E então, lá na Gália, ele se encontra com um grupo de monges. Lá na Gália havia passado um santo monge chamado Santo Atanásio, e São Jerônimo descobre essa comunidade de monges, e lá ele então descobre esse apreço pela Sagrada Escritura, pela vida de penitência, de oração, pela vida de recolhimento dos monges lá na Gália. E então, com esse amor que ele tinha à Sagrada Escritura, que ele descobre através dessa vida de oração, ele então resolve se mudar para onde ele pudesse aprender a língua grega, porque grande parte da Sagrada Escritura, originalmente, o Novo Testamento e alguns trechos do Antigo Testamento são escritos em grego. Então, nós estamos no século IV, não havia tradutor, não havia internet. Se você queria se aprofundar, você deveria estudar as fontes. Pois bem, então São Jerônimo se muda para a Síria. Lá na Síria, ele encontra outra comunidade de monges e mantém o seu ritmo de oração e aprende a língua grega. Já sabia o latim, aprende o grego. E é nessa mesma comunidade, lá na Síria, ele aprende também o hebraico e o aramaico com um judeu que havia se convertido e se tornado também um monge daquela comunidade. Então agora ele já sabia latim, grego e hebraico. Ele tinha entre 20 e 30 anos. Depois ele se muda para Constantinopla e então ele é ordenado pelo bispo da época com 30 anos de idade. Sendo já conhecido pelo seu nível intelectual, pelo seu amor à Sagrada Escritura, o Papa da época, São Dámaso, chama São Jerônimo, com 30 anos de idade,
para morar em Roma e ajudá-lo a traduzir a Sagrada Escritura. E a pedido do Papa, São Jerônimo começa a traduzir a Escritura, a começar pelos Evangelhos. E então, aqui começa o grande tchan da história de São Jerônimo. A começar pelo Evangelho, São Jerônimo traduz assim toda a Sagrada Escritura. Sim, padre, nós conhecemos a história dele, todo mundo praticamente já ouviu falar que São Jerônimo foi o primeiro tradutor da Sagrada Escritura. Mas não é porque alguém traduz a Sagrada Escritura que aquela tradução é válida e aceita. Nós temos algo na igreja chamado magistério. O Papa é o único que poderia, ao ler a versão que São Jerônimo traduziu, atestar se aquela tradução era correta ou não. Agora você pensa, você traduzir vários compilados de livro, que é a Bíblia para nós, né? Em grego, aramaico, hebraico, como diz o pessoal no meio popular, na chincha, na unha mesmo, né? Sem auxílio nenhum, fora o seu intelecto, e ainda submeter todos esses escritos à autoridade do Papa, sabendo que o Papa poderia pegar tudo e falar: não, isso não está correto, e jogar todo o trabalho de São Jerônimo por água abaixo. Então, isso é algo que para nós passa despercebido. Todo mundo olha São Jerônimo como sendo o santo bravo e esquece de olhar a submissão, de olhar a humildade, de olhar a persistência, a perseverança e a docilidade que ele teve de, ao longo de toda a sua vida, traduzindo a Sagrada Escritura, né, ele se submetendo à autoridade da igreja, né? Então isso é algo muito caro e importante para nós, que muitas vezes somos irreverentes, né? A irreverência é um defeito que, infelizmente, muitos de nós assim o possuem, né? No nosso dia a dia, na nossa família, essa irreverência. Nós somos um povo da cerviz dura, como nos diz a Sagrada Escritura. Nós não nos submetemos, nós temos muita dificuldade de nos silenciar, de nos humilhar diante de várias situações. E então, depois que São Damaso morre, né? São Jerônimo já tinha traduzido a Bíblia, ele sofre perseguições em Roma e ele vai se refugiar na Terra Santa. Ele, que já havia passado um certo tempo em Roma, junta um grupo tanto de consagrados quanto de consagradas, e eles vendem tudo o que eles tinham e vão se mudar para a Terra Santa. Então São Jerônimo passa os últimos anos da sua vida na atual Belém, né? Lá próximo à Gruta de Jesus. Depois é construída, lá onde viveu São Jerônimo, a Basílica da Natividade, que entre as basílicas daquela época é uma das poucas preservadas até hoje, talvez pela intercessão de São Jerônimo, que talvez lá tenha vivido, né? E então ele vem a morrer lá na Terra Santa, lá em Belém, terminando os últimos dias da sua vida, rezando, intercedendo pela igreja. São Jerônimo também, no final da sua vida, ele escreveu, próximo ao ano de 430, escreveu um tratado para defender a maternidade divina de Nossa Senhora que é mãe de Deus, né? Então ele defende, ele estava cultivando sempre o seu amor a Nossa Senhora. E o que significa para nós hoje celebrar o dia de São Jerônimo, né? Pela terceira vez, São Jerônimo não é somente o santo que é bravo, tá? Tenhamos isso muito claro no nosso coração, mas é um santo que serviu a igreja em profunda docilidade e humildade. Que nós podemos tirar para nós de algo concreto? Nós no Brasil encerramos hoje o mês da Bíblia, né? O mês da Sagrada Escritura, mas o que nós poderíamos tirar para nós de algo concreto a partir dessa memória de hoje?
seria algo muito simples. Todas as noites, imaginemos que nossas famílias devam descansar, né? Acho que à noite poucas pessoas trabalhem. Então, à noite, quando nós estamos na nossa casa, seria uma ótima oportunidade de nós transformarmos a nossa casa em um lugar de oração, transformarmos a nossa casa em um lugar mais espiritual. Explico. Se nós pudéssemos, olhar para a vida de São Jerônimo foi aquele que cultivou um amor à Sagrada Escritura. Isso é algo nítido e claro para nós. Então, por que nós não transformarmos a nossa própria casa em um lugar também onde seja cultivado esse amor à Sagrada Escritura? Oxalá, quem dera, se nós à noite na nossa casa pudéssemos tirar uma meia hora enquanto família para fazer uma leitura espiritual, ler o Evangelho do dia seguinte, ler a obra de um santo, rezarmos juntos. Se nós pudéssemos todos os dias tirarmos um tempo para, em família, esposa, filhos, não sei com quem vocês morem, mas para rezarmos ao menos uma meia hora juntos, transformarmos a nossa casa nesse lugar onde seja cultivado esse amor a Deus. Por fim, São Jerônimo foi aquele que se submeteu a Deus de maneira humilde e dócil. O ferro, para que ele possa se dobrar, ele tem que ser aquecido. O ferro, para que ele possa se curvar, ele tem que estar bem aquecido. Se nós formos dobrar uma barra de ferro, se isso fosse possível na nossa mão, com ferro frio, ele vem a quebrar. Então ele tem que ser aquecido. Para que nós possamos ser dóceis a Deus, nós precisamos ser aquecidos por Ele. Então rezemos, meus irmãos, e repito, quem dera se nós pudéssemos transformar a nossa casa nesse lugar, onde cada um dos corações que lá habitam fossem aquecidos por esse amor de Deus, Quão mais fácil seriam as coisas, quão mais dóceis nós seríamos, mas isso não é algo impossível para nós. Então, como propósito deste mês de outubro, vamos fazer então um pequeno momento de oração juntos, em família, com a leitura espiritual de qualquer coisa que vocês assim tenham em mãos, o livro de algum santo, a história dos santos, repito, o Evangelho do dia, Vamos fazer esse momento juntos e transformar a nossa casa nesse lugar de oração. Mas isso só vai ser possível quando nós assim nos decidirmos desligar um pouco as telas, tanto da TV quanto do nosso celular, e estarmos juntos, transformando a nossa casa nesse lugar onde possa florescer assim a graça de Deus. Então, que São Jerônimo, Nossa Senhora e o nosso anjo da guarda, Santa Teresinha, hoje também nós celebramos a memória do seu falecimento, intercedam por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.